Olá, bem-vindo mais uma vez ao canal. Peço desde já que você se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho, compartilhe esta mensagem. Eu tenho certeza que esta mensagem vai trazer um novo ânimo para a sua vida e para a vida dos seus amigos também. A mensagem que eu quero compartilhar hoje se encontra no livro de Atos, no capítulo 27 e parte do capítulo 28. O tema dessa mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje é resiliência e foco no propósito. No capítulo 27 e parte do capítulo 28 do livro de Atos, conta de uma viagem que o apóstolo Paulo fez. O cenário desta viagem é o seguinte: Paulo era prisioneiro e ele, como cidadão romano, ele pede para ser julgado pela corte de Roma. Então, o cenário, a história se passa nesse cenário, Paulo seguindo viagem para Roma. E nessa viagem, Paulo, em determinado momento, avisa: olha, não é bom que a gente vá agora, porque o clima, a estação está chegando do inverno e não é favorável que a gente vá. Se a gente for, corre o risco de ter perdas no caminho. Mas ninguém deu ouvidos a Paulo, seguiram viagem e, como Paulo havia advertido, foi o que aconteceu. Tiveram que lançar a carga para fora do navio na tentativa de que não naufragasse, mas no meio desta turbulenta viagem, em um determinado momento, Deus manda um anjo para que fale com Paulo que não tenha medo, que ele vai se apresentar diante de César em Roma, mas que a embarcação iria naufragar. Mas não precisava se preocupar, porque ninguém perderia a vida. Então é nesse cenário, é nessa situação que se passa essa história do livro de Atos, no capítulo 27. No capítulo 28 conta como que Paulo chegou ali à ilha de Malta. Paulo chega, ele e os demais do navio, porque de fato o navio vem a naufragar, e alguns homens chegam a nado, outros chegam pendurados, segurando pedaços da embarcação, mas todos chegaram à ilha. E quando chegam à ilha, os habitantes ali da ilha já tinham até preparado uma fogueira para recebê-los. E Paulo, na tentativa de contribuir ali com aquela fogueira, ao buscar alguns gravetos, uma cobra venenosa morde a sua mão. Paulo sacode sua mão sobre o fogo, se livra da cobra e segue. Passa ali um cenário dessa situação. Algumas pessoas que estão ali observando até pensam: poxa, eu acho que esse homem realmente fez algo muito grave, porque acabou de sobreviver a um naufrágio, agora vem uma serpente, morde sua mão, com certeza ele vai morrer. Mas nada acontece com o Paulo. Paulo segue ali. Um homem chamado Públio era um homem importante da ilha, os hospeda, e ali na casa de Públio, Paulo percebe que o pai de Públio está doente e ele ora pelo pai de Públio. O pai de Públio é curado, e as pessoas da ilha que estavam enfermas, ao saberem disso, vieram até Paulo, buscando que ele também orasse por elas, e houve muita cura naquele momento ali, naquela situação. Então este é o cenário, este é um resumo do que se passa no livro de Atos, no capítulo 27 e no início do capítulo 21. O que esse texto que eu escolhi tem a ver com resiliência e firmeza no propósito? Eu quero pontuar algumas coisas. A primeira delas é que Paulo, ele advertiu que não seguissem viagem, que não fossem até Roma naquele período, porque seria uma viagem perigosa. Haveria perdas. Ele advertiu, mas ninguém ouviu. Só que quando a situação ficou ruim, Paulo, embora tenha avisado que não era para ir, ele reanima aquele povo, porque aqueles tripulantes acabaram ficando desanimados em meio a tantas tempestades que estavam enfrentando. E eles até deixam de comer, e Paulo fala: olha, se alimentem, porque embora eu tenha avisado e embora tenha toda essa perda, ninguém vai perder a vida, porque Deus me mandou um anjo que me falou que eu vou ver César.
eu vou chegar a Roma. Então olha bem que certeza, a fé, ela nos faz ver além das tempestades. Paulo sabia que iria passar por um naufrágio, mas seguiu firme, porque Deus tinha falado para ele que ele veria César. Então, às vezes Deus fala algo conosco e as tempestades elas vêm e as tempestades acabam roubando a nossa expectativa, a nossa visão daquilo que Deus prometeu. O segundo ponto que eu quero colocar aqui é que Paulo, quando chega à ilha de Malta e vem a cobra e morde a sua mão, a Bíblia diz, né, como eu citei aqui, que os habitantes ali, a primeira coisa que fizeram foram julgar, né? Falaram, olha, esse homem fez algo errado, porque não é possível tanta coisa ruim acontecer com ele. Mas Paulo simplesmente sacode a mão sobre o fogo e se livra daquela cobra. Isso nos ensina que as mordidas, elas vêm, elas fazem parte. Paulo, ele sentiu a dor da mordida da cobra, ele não morreu, mas ele sentiu a dor, porque a Bíblia diz que a cobra, o veneno não o matou, mas não diz que a mordida não doeu. Paulo não deixou de cumprir o seu propósito, de fazer a diferença onde ele estava, porque uma cobra o machucou, porque estava doendo, porque quem estava olhando estava com expectativa de que ele morresse. Às vezes a gente começa a querer morrer por coisas que estão apenas doendo. E para finalizar, eu quero falar da última parte do texto que eu citei aqui, que fala de Paulo na casa de Públio. Ele vê que tem uma necessidade, é uma necessidade de cura. E ele ora para o pai de Públio, né? E o pai de Públio é curado. E as pessoas ao verem que através da vida de Paulo alguém foi curado, outras pessoas, outros enfermos da ilha começam a procurar por Paulo. E em resumo, para finalizar, eu quero dizer que quando você segue em frente, mesmo em meio à tempestade, quando você segue em frente, mesmo que ninguém te deu ouvidos, mesmo depois das perdas, mesmo depois das mordidas das cobras, você segue em frente, Deus te dá autoridade para curar aqueles que vêm até você ferido. Que você não perca o foco do seu propósito. Que as feridas que lhe causaram não sirvam para que você morra, mas para que você siga em frente, trazendo alívio, trazendo cura para aqueles que vierem até você. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.